Neste Bitalk vamos falar com o Paulo Sá, CEO da Vogal e da Oito. Quando é que uma empresa precisa realmente do rebranding? Como é que as empresas podem implementar inteligência artificial nos seus processos? Neste episódio temos várias surpresas para ti. Já alguma vez falaste com uma frigideira? Tu escolheste o nicho mais difícil. Escolhemos o nicho mais difícil. Ou seja, o que o mercado percepciona na empresa e não o que tu percepcionas que a tua empresa é. É para nós dos melhores exercícios para nós percebermos quem é que eles são, porque é que eles estão a fazer o que estão a fazer e realmente qual é que é o verdadeiro propósito. Esta questão do AI é muito quente, não é? Eu sinto que as próprias startups muitas vezes querem implementar AI só para poderem colocar no pitch deck. Realmente eu tenho essa percepção do mercado, mas pensei que as pessoas quando comunicassem quase tivessem vergonha na cara, né, de dizer isso. O que parece que é esquisito, como é que o Bitalk pode aplicar a inteligência artificial? Epá, está aqui um cheirete da bife. Sempre houve, vai haver tentativa de dominar o mundo. Mas depois tem um problema, né? Que quem é que define o que é que está certo? Bom, hoje temos uma surpresa, não é, Paulo? Trouxeste-nos qualquer coisa nova. O que é que tu tens aí para nós? É verdade. Eu acho que precisamos de dar aqui uma coisa. Precisamos de fazer aqui uma alteração no nosso estúdio, porque temos ali um B e precisamos de um B novo. É o novo B do Bitalk. O que é que isto significa? Estamos a falar aqui de um rebranding do Bitalk, não é verdade? É verdade. Acho que já estava na altura. Estava na altura, né? O rebranding do Bitalk. O Paulo tanto insistiu que realmente nós sentimos mesmo. Não conseguimos parar quietos, não é? Para mim há uma importância na consistência de uma marca, não é? Mas também há uma importância de uma atualização da marca, não é? E nós vemos isso, por exemplo, mesmo marcas muito grandes, às vezes fazem pequenas alterações no logo, obviamente mantêm sempre o nome, em geral, mas há ali sempre umas pequenas adaptações àquilo que é a realidade, a nova realidade do mundo. Se calhar o nosso logo estava muito simples, não passava bem ali. O que é que tu sentias já agora? Eu não sei se pegaria pelo logo, e se calhar já fazendo aqui duas definições que para nós são importantes, que é, nós vemos uma diferença entre o rebranding e nós chamamos de brand refresh. Ou seja, para nós o rebranding é quando algo não está bem na empresa, ou seja a visão, o propósito da empresa, ou se calhar vai haver um pivot, se calhar o público-alvo mudou. E nós aí sentimos que efetivamente é preciso um rebranding, é preciso realinhar toda a marca. Para nós é diferente de um brand refresh, que acho que é o caso do Bitalk, em que os valores são os mesmos, o propósito é o mesmo, o conteúdo continua a ser o mesmo, não é? Quer dizer, espero que os episódios sejam diferentes, não é? Mas sim. Melhores sempre, não é? Mas com o brand refresh nós permitimos realmente alinhar ainda mais a marca com aquilo que é o Bitalk ao dia de hoje. E então nós basicamente fazemos este processo imersivo, em que nós tentamos perceber o que é o Bitalk, porque é que existe o Bitalk, qual é que foi a razão do Bitalk acontecer e porque é que ele ainda existe ao dia de hoje, porque é que as pessoas ouvem o Bitalk, e com base nisso realmente fazer um refresh à marca. Ou seja, portanto, não é um rebranding no sentido em que nós não mudamos nada, o Bitalk continua a ser o mesmo em termos de essência. Nós só lhe vamos dar uma imagem mais próxima daquilo que nós achamos que é efetivamente a marca. Sim, eu acho que às vezes até focamos muito no logo. Eu próprio comecei com isso até para ser mais simples perceber, mas quando estamos a falar no rebranding estamos a falar de várias coisas, né? Estamos a falar dos elementos da marca que são utilizados, da forma como nós falamos, né? Portanto, temos um novo website, portanto existe uma data de coisas que andam à volta da marca que não é simplesmente o logo, e às vezes nós pensamos só no logo, né? Quando crias uma empresa, faz o logo, está feito. Sim. Mas eu acho que as empresas que têm, ou as marcas que estão mais associadas à parte mídia, sobretudo mídia visual, sei lá, as estações de televisão, por exemplo, têm muita necessidade de fazer esse tipo de refresh. Ou seja, porque há uma dinâmica televisiva, há uma dinâmica de imagem que obriga a determinada altura que isso seja feito, para não se tornar repetitivo. Torna-se cansativo, não é? Portanto, eu acho que o Bitalk acaba por sofrer disso, dessa necessidade também, de alguma forma, porque efetivamente isso obriga, não é? Portanto, ou seja, as pessoas se sintam de vez em quando mudar, não é? E ter
como é muito presente, como é muito Certo. visual, como nós estamos sempre a chatear as pessoas todas as semanas, não é? Acaba por ser acaba por ser necessária, não é? De alguma forma. Penso também aqui tem outro aspecto que é o novo rebranding que traz outros elementos, não é? Que nós ainda vamos falar hoje. Sim, porque temos uma grande surpresa no final deste episódio, mas já lá vamos, porque é só no final e ainda estamos no início. Olha, Paulo, e vamos se calhar falar um bocadinho de como é que se processou isto, não é? Como é que se processou um rebranding, ou até como é que vocês na Vogal olham para um rebranding, porque tu falaste que há uma diferença entre criar uma marca de raiz ou agarrar numa marca e criar uma marca nova, não é? Sim. Como é que vocês olham para este processo, ou como é que vocês estão a fazê-lo? Porque sei que vocês têm uma data de ferramentas e nós próprios entramos no vosso funil e nos vossos processos internos, e foi muito interessante ver. Como é que vocês abordam isto? Ok, então, eu acho que primeiro é importante explicar qual é que é para nós a nossa definição de uma marca ou uma brand, não é? Portanto, para nós uma brand é sempre a percepção das pessoas sobre nós. Portanto, tu não dizes que o Bitalk é espetacular, ou podes dizer, mas o que faz o Bitalk espetacular são as pessoas, portanto, são as pessoas que vão dizer que o Bitalk realmente é espetacular. E depois tens a derivação que é branding, ou seja, para nós branding é tudo aquilo que tu fazes que vai influenciar a maneira como as pessoas te percepcionam. O exemplo mais básico disto tudo é o facto de eu estar aqui hoje a representar a Vogal e a 8 é um método de branding, ou seja, as palavras que eu estou a usar, a maneira como eu estou vestido, portanto, tudo isto vai influenciar a maneira como vocês e as pessoas que nos estão a ouvir vão percepcionar o Paulo, mas também as marcas que o Paulo representa. E isso para nós é branding. E portanto, dito isto, acho que é fácil explicar que para nós, quando trabalhamos com uma marca, nós na Vogal trabalhamos maioritariamente com startups, portanto é o nosso público. É super importante nós trabalharmos brand strategy, ou estratégia de marca. Isto porque nós acreditamos que é a melhor forma de tudo o que nós vamos fazer daí para a frente ter efetivamente impacto nas startups, especialmente quando estamos a falar de startups, né? Portanto, estamos a falar de empresas que estão a começar. Tu escolheste o nicho mais difícil. Escolhemos o nicho mais difícil. Não é? Ainda por cima que não tem dinheiro, não é? Que é startups Eu que acho não um têm bocado dinheiro. masoquista nos Yeah. negócios. Que é, as startups não têm dinheiro, é exatamente Será que aquela não lógica. tem? Pá, tem dinheiro dos investidores, não tem dinheiro deles. Pois. Algumas. Eu acho interessante o que tu disseste em termos de definição de branding, que normalmente as pessoas associam mais o branding àquilo que elas próprias entendem que é a mensagem que estão a passar. Não é? Exatamente. E o que tu dizes é o contrário, é aquilo que as pessoas veem em ti. É mais em termos de posicionamento. Não é? Ou seja, o que o mercado percepciona na empresa e não o que tu percepcionas que a tua empresa Sim. é. Exatamente. Portanto, e desse ponto de vista é interessante porque tu tens que ter de forma muito clara a percepção e a compreensão de qual é o impacto da imagem que tu passas. Ou seja, porque se tu queres criar, no fundo o que tu estás a dizer é que o branding que para ti é o posicionamento da empresa. Portanto, na prática é equivalente em termos de posicionamento. E como posicionamento não é formado por ti, é formado pelo... Nem é pela empresa, não é pela empresa de consultoria, é formado pelo público. Isso significa que o branding é criado pelo público, não é criado por agências ou seja por quem for. Nesse caso, como é que tu consegues fazer essa medição? Porque o público não a cria literalmente, não é? Porque aquilo que tu crias não significa que seja aquilo que as pessoas percepcionam. Há uma diferença de percepção necessariamente. É invariável. Como é que tu consegues medir ou perceber-te se o posicionamento que está a ser visualizado ou está a ser percepcionado pelo público responde ao posicionamento que se pretende para aquela marca? Sim. Eu não sei se necessariamente é só essa visão de ou seja, porque o posicionamento também é muito influenciado por nós, e é por isso que nós começamos precisamente com a estratégia, não é? Especialmente numa startup, ou seja, uma startup que na maioria dos casos ainda não vende, ainda não chegou a ninguém, não é? Agora estamos a falar de grandes marcas, essas sim, essas já têm efetivamente um posicionamento, as pessoas já percepcionam as marcas de alguma forma. No caso das startups, portanto, são empresas que estão a começar, muitas das vezes ainda não chegaram a ninguém. Não te esqueças aquilo que se diz normalmente é que a primeira impressão é igual. Exatamente. Mas é precisamente isso que nós trabalhamos com as startups, que é
Um dos primeiros exercícios que nós fazemos é o exercício do Golden Circle, do Start with the Why do Simon Sinek, acho que não estou a dizer errado. Porque efetivamente é para nós dos melhores exercícios para nós percebermos, neste caso com os founders, normalmente a equipa é só os founders, quem é que eles são, porque é que eles estão a fazer o que estão a fazer e realmente qual é que é o verdadeiro propósito. E eu acho que só isso já influencia muito a maneira como as pessoas nos vão percepcionar, mas também muito daquilo que vai ser a comunicação da startup. Só para clarificar para quem não conhece, portanto estamos a falar do círculo do Simon Sinek, em que ele começa no centro do círculo, tens o why, depois o how e depois o what. Então na verdade diz porque é que tu estás a fazer aquilo que estás a fazer, como é que tu o fazes e o que é que, que tipo de produto ou que tipo de serviço é que tu vendes. E normalmente as empresas comunicam de fora para dentro, e o que tu estás a falar é que vocês começam sempre de dentro para fora, como o Simon quer. Na verdade, quando nós fazemos os exercícios, começamos de fora para dentro, porque nós estamos a fazer um exercício de chegar à conclusão. Mas as marcas devem comunicar, ou em teoria, de dentro para fora, começar pelo why e depois fazer o how e o what. Nós fazemos o contrário, porque estamos a fazer um exercício e estamos a tentar perceber, chegar à conclusão de qual é que é o why da startup. Não, estás a fazer isso é porque não queres mudar o produto, que é diferente. Ou seja, claro, porque senão, se tivesses é uma agência de branding, não é uma agência de consultoria. Exatamente, porque se tivesses a fazer o caminho como deve ser, digamos assim, ias questionar os produtos da empresa. Mas isso, provavelmente. Aí a partida se calhar não é um trabalho da agência, né? Certo, as pessoas que estão a criar a empresa que deviam ter começado por aí. Pois, mas ele está a falar em termos de estratégia, né? Se estamos a falar em termos de estratégia, isso pode acontecer. Eu acho que este, portanto, nós, a Vogal nem sempre foi um estudo de branding, já fomos outras coisas, e eventualmente fizemos o nosso rebranding para um estudo de branding para startups. E uma das primeiras startups com quem trabalhámos, e faço aqui o shout-out à Intuitivo, que foi um dos nossos primeiros clientes, e também agradeço por eles terem acreditado no nosso trabalho. É curioso que a estratégia que nós fizemos com os founders, na minha opinião, acabou por redefinir todo o caminho da Intuitivo até o dia 2. E eu quero acreditar que nós tivemos um papel muito importante naquilo que é a Intuitivo ao dia 2, e acho que eles hoje ainda existem. Não sei se poderiam estar muito melhor se não tivessem feito nada connosco, mas eu quero acreditar que não. Que foi, portanto, nós quando nos sentámos com os founders, nós percebemos que os pais dos 3 founders eram professores e que eles sentiam na pele como filhos o facto dos pais chegarem a casa cansados, estressados, terem um overload de trabalho, e nós percebemos, ok, o propósito da Intuitivo é efetivamente melhorar a vida dos professores, que curiosamente até foi assim que surgiu a tagline da Intuitivo, que é o melhor amigo do professor. E este pequeno detalhe fez com que a Intuitivo se focasse apenas e só nisto, ser o melhor amigo dos professores. E portanto, destacar que a Intuitivo na altura não sabia muito bem se vai ser uma plataforma para professores, vai ser uma plataforma para diretores de escola, vai ser uma plataforma para os alunos. E com este pequeno, grande detalhe, fez com que a Intuitivo ficasse muito mais focada, não é? Em resolver aquele problema. Então, não significa que, dentro daquilo que estávamos a falar, o que tu estás a dizer é que tu influenciaste o produto. Neste caso, sim. Portanto, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. O ultimate goal. Eu quero acreditar que sim. Também pode ter sido o caminho deles, não é? Portanto, pode ter sido o caminho onde eles encontraram realmente a oportunidade de mercado. Mas eu quero acreditar que a sessão fez as sessões, os workshops que nós fizemos, ajudou imenso eles se não foi ou seja, a tomar essa decisão. Certamente não foi encontrar esse caminho, porque já era uma coisa que eles começaram como uma plataforma para professores. Eu achei que eles nunca, na altura, não tinham ainda alinhado e tomado a decisão de ok, nós vamos ser isto, nós vamos ser o melhor amigo dos professores. Esta questão do why que nós estamos a discutir é muito quente, não é? Eu penso que talvez várias empresas, se discutissem assunto a sério em termos do seu why, não só mudavam os seus produtos e a sua oferta, como eventualmente iriam dissolver a empresa. Não é? Fazer ele desaparecer, a dizer, olha, isto não faz sentido o que nós estamos a fazer. Porque há empresas que não fazem sentido aquilo que estão a fazer, não é? Portanto, não fazem sentido em termos de quê? Não fazem sentido em termos do why dos seus fundadores. Ou seja, eles podem porquê que nós estamos a fazer esta empresa. Exatamente. Portanto, podem chegar perfeitamente à conclusão que não faz sentido eles fazerem aquilo. A questão é que há muitos whys que é para fazer dinheiro. Exatamente. Acho que é aí que estás a tentar. Há muitos whys que é só para fazer dinheiro e há muitos whys que não deixam os seus fundadores felizes, não deixam as pessoas felizes que estão a
Mas a questão que é acordam todos os se o dias e teu não sabem para why, que é se que o vão. a tua razão de estás a fazer aquela empresa é para fazer dinheiro, isso em si só não é um problema. É um objetivo. Mas pode ser um problema para os founders. Ainda só vamos no início do nosso episódio, mas ainda não acabámos com as surpresas. Volto-te a perguntar: alguma vez falaste com uma frigideira? O que estás a dizer é que passa a ser um problema quando a razão é só fazer dinheiro e a forma como o fazem ou o impacto que a empresa tem não vai de encontro aos valores das pessoas que estão a gerir aquela empresa. Exatamente. E na verdade, quando as pessoas vão no dia a dia para o trabalho, sentem, pá, a gente está a fazer isto mesmo só por dinheiro. Estão-se a violentar a si próprios. Portanto, eu acho que as pessoas vão se questionar cada vez mais, e estão-se a questionar cada vez mais sobre o seu propósito de vida, sobre aquilo que fazem, como é que fazem. Cada vez mais se fala disso, não é? Que as novas gerações procuram é o propósito. Qual é que é o Exatamente. impacto que eu vou ter? Pá, e desse ponto de vista, eu acho que isso é positivo. Ou seja, acho que será extraordinário que alguns founders se questionem e cheguem à conclusão que aquilo que estão a fazer não é que deviam fazer. Eu até acho que o facto de vocês estarem a operar no nicho das startups ainda torna isto mais útil. Porquê? Quando tu crias uma empresa mais tradicional, pá, obviamente sempre teremos pressa e queremos meter a empresa a funcionar, mas nas startups existe um sentido de urgência maior, não é? Portanto, existe sempre o corre rápido, parte coisas, ser super rápido. E isso faz com que as pessoas facilmente descurem essas bases iniciais da empresa e pensar no porquê que estão realmente a fazer aquilo. E eu já passei pelo vosso processo mais que uma vez, no processo da Vogal de refazer o rebranding ou criar um rebranding de raiz, portanto até já tive dos dois. E eu acho que uma coisa muito positiva que poderá fazer aos founders é eles passarem por aquele processo, porque vocês falam muito sobre quem é que é a persona, para quem é que se está a comunicar, como é que tu dirias que é o teu cliente-alvo, quais são os teus valores. Portanto, uma data de coisas base que normalmente quando estás a criar uma startup, epá, tu não te preocupas com isso, porque muitas startups são passageiras. Há muitos founders que é do género, que têm aquela velha de pá, falha depressa, não é? Portanto, rapidamente lança uma coisa para o mercado, falhou, next. Falhou, next. Ui, está ali uma oportunidade, vou para aquela. Funcionou, bora, vou levantar dinheiro. E porquê que estás a fazer isso, não é? Às tantas parece que a lógica é só quer ter uma startup, quer criar qualquer coisa, quer levantar dinheiro, quer fazer E dinheiro. muitas vezes é. A esmagadora maioria das vezes é. Não sei se é esmagador, mas muitas vezes é. Pá, ainda há pouco tempo vi uma votação no Twitter em que um gajo estava a perguntar exatamente isso: porquê que estás a criar uma startup? E tinha lá uma motivação de impacto na sociedade, ganhar dinheiro, mais um ou dois, já não me recordo. E uma até tinha show me the results, porque a gente já sabe que tens que ter lá um que é mostra-me os resultados, senão as pessoas votam ao calhas. E eu pensei, pá, isto é no Twitter ou no X, é público. Bué da pouca gente vai votar em ganhar dinheiro só. Pensaste tu. Pensei eu. E ganhar dinheiro era 40% das respostas, era o maior resultado. O ter impacto nem chegava a 30%. Pá, eu achei aquilo super interessante, porque realmente eu tenho essa percepção do mercado, mas pensei que as pessoas, quando comunicassem, quase tivessem vergonha na cara, né, de dizer isso. Sim, mas a verdade é que depois não tens a assinatura, não é? Não sabes quem são os 40%. Não sei se não consegues ver. Já não fui ver isso, mas Sim, still. é normal, não é? Portanto, nós vemos um sistema capitalista e, portanto, a startup está sempre ligada a Mas dinheiro. também pode haver uma diferença que é muitas vezes pode ser diferente daquilo que é o teu propósito pessoal e o propósito da startup também. Mas para, mas isso é a sociedade empurrar as pessoas para aí. Depende de quem é o teu, se tu és o founder ou os founders, são os founders, sim, né? Sim, mas acho que podemos concordar que a tendência de um founder, pronto, ele pode querer efetivamente mudar a sociedade, mas ele precisa de dinheiro, não é? Portanto, e acho que o dinheiro pode ser sempre um driver ou um incentivo para ele criar a startup. Acho que a startup provavelmente vai ter se realmente se realizar e tiver uma proporção daquilo que é expectável de uma startup, ou da minoria das startups, o impacto pode ser muito grande, tanto para ele pessoalmente como depois para o mundo. Eu acho que as startups são um bicho muito diferente, ok? E nós falamos muito sobre isto, sobre negócios e startups. Portanto, já agora, para quem não acompanha essa distinção que nós já fizemos várias vezes, o negócio é uma empresa. Portanto, é um negócio em que tu faturas, ganhas dinheiro ou não ganhas dinheiro, seja o que for. Uma startup é um bicho diferente. Também é um negócio, mas é um negócio diferente em que tu tens que crescer com rondas de investimento, tens que te tornar altamente escalável, vais jogar o jogo das startups, do pre-seed, seed, series A, etc, etc. E a verdade é que quando tu olhas para as startups de sucesso, para as startups que se tornaram grandes e que neste momento já não estão só a queimar dinheiro, todas elas tiveram um impacto muito grande, transformativo na nossa sociedade.
Todas. Estás a ver? As grandes empresas também são mais lentas. Eu diria que eu acho que quando nós Mas comparamos, não é tão transformativo como as startups. mas quando nós comparamos, isso é discutível. Quando nós comparamos os negócios com as startups, há muito mais negócios a ter sucesso do que startups. Ponto Isso um. sem dúvida. Portanto, se alguém quer ganhar dinheiro, tem mais hipóteses em montar um negócio para ganhar dinheiro do que em fazer uma startup. Na verdade, até mais hipótese em ir trabalhar para uma empresa grande, ir uma consultora, mas Exatamente. Portanto, isso aí é mais seguro, pelo é menos. mais seguro. Isso é mais seguro. Portanto, esclarecido isto, portanto, aquele pessoal quer ganhar dinheiro, então é melhor criar uma empresa, um negócio, não ambicionar criar uma startup para levantar montes de dinheiro. Porque levantar montes de dinheiro não é ganhar dinheiro, é gastar o dinheiro dos outros. Completamente. Se efetivamente há mais. Agora, as empresas, a gente diz, as startups, então já disse que as startups têm um grande impacto, mais impacto na sociedade. Elas têm mais impacto porque são mais transformadores do ponto de vista de timing. Ou seja, rapidamente conseguem transformar setores de atividade. É isso. Não é? Processos. Sim. Ou seja, são mais disruptivas, conseguem efetivamente mudar mais rapidamente as coisas. E tem muito mais impacto. Não quer dizer que tenha mais impacto. Não, tem mais em mais pessoas, desculpa, quer dizer. Epá, se tu vais buscar grandes empresas que existem, Tipo, a Ford teve um impacto gigantesco na sociedade. tem, mas a Ford no Também. início quase podias olhar para aquilo como uma startup, né? Como é que podias olhar para Pois isso? Ela mas foi também angariar depende- mas dinheiro, também arranjou depende uma um data bocadinho de gajos da- investidores, Epá, estava a introduzir uma coisa altamente ok, disruptora no mas- mercado. mas Quando estamos a tiveste- falar de negócios, estou a falar de criares, por exemplo, uma agência de branding, ou criares um restaurante, ou criares um hotel, ou criares estás a dizer uma pequena tu hoje, fábrica. quando vais para o negócio, consegues ter muito, ou quando vais apostar no negócio, tens muito mais. Podes vir a ter muito mais impacto se criares uma startup. É isso que estás a dizer. A probabilidade de teres impacto é muito mais baixa. Porque a probabilidade de uma startup ter sucesso é muito mais baixa. Ok. A questão é, as que têm sucesso têm um impacto altíssimo, É verdade. não é? É verdade, porque o timing em que elas conseguem ter impacto é muito mais concentrado, é muito mais rápido, diríamos assim, do que se criares uma empresa. Mesmo que seja uma empresa que venha a ter muito impacto no futuro, ou um negócio que venha a ter muito impacto no futuro, podem ser na tua vida, não é? Pode Depois ser. durar 30, 40 anos. Exatamente. Pá, e normalmente estamos a falar, os negócios são mais em áreas mais tradicionais, portanto, ou seja, tem menos potencial disruptivo do que terá qualquer startup. Isso é. Já Isso que não estás a falar de timing, agora voltando ao exemplo agora, por exemplo, com o que nós estamos a viver agora, com a revolução que estamos a ter na inteligência artificial, ou digamos o awareness que estamos a ter toda a população da inteligência artificial, é normal que apareçam muitos negócios a alavancar a tecnologia de inteligência artificial, que se possam tornar bons negócios, que os fundadores consigam ganhar dinheiro e que as pessoas que lá trabalham também consigam criar impacto, mas realmente as empresas que estão a mudar a tecnologia, criar novas ferramentas, etc., normalmente são startups. Certo. Sim. O que tu estás a dizer, e bem, é que a maior parte da utilização que vai haver de inteligência artificial vai ser em negócios normais, não vai ser em startups. E, fazendo a ponte, é daí que vem a 8. Portanto, vocês criaram também uma empresa que é a 8. O que é que faz a 8? Faz AI. AI. Sim. E portanto faz AI, mas faz AI não numa ótica de desenvolver tecnologia altamente disruptiva, como faz o OpenAI, Anthropic e coisas desse género, Exatamente. mas utilizar AI para aplicar em contexto de negócios. Exatamente. Só antes de Então falar não do faz AI, utiliza AI, não é? Sim, Utiliza utiliza AI. AI. Sim, Utiliza não é faz AI. Maioritariamente Generative AI, apesar de nós termos algumas valências com chamar AI mais tradicional, Machine Learning, Deep Learning, utilizamos maioritariamente Generative AI pela facilidade e também por aquilo que nos tem pedido. São as O que é ferramentas. Generative AI? Generative AI, ou passando para português, é inteligência artificial generativa, que no fundo são estes modelos que nós estamos a ver da OpenAI, portanto os GPTs, que têm a capacidade não só de gerar texto, gerar imagens, gerar áudio, gerar vídeo, mas também de interpretar. Ou seja, não é só uma questão de generative, também é uma questão de interpretação, que é pegar nestes dados e também conseguir interpretá-los e sacar informação de lá. Portanto, isto é inteligência artificial generativa.
curiosamente, eu só ia fazer a ponto que é a Vogal, quando nasceu, era para ser uma software house. E no plano de negócios nós tínhamos lá Artificial Intelligence como último ponto. Isto foi em 2020. A verdade é que depois a Vogal, pronto, sofreu pivots de mercado. Exatamente. Adaptou-se ao mercado, Sim. adaptou-se aos clientes onde havia oferta. Completamente. E mais recentemente é que nós realmente decidimos apostar na 8, muito honestamente, por 2 razões. Uma, porque realmente sentimos que há uma oportunidade e nós temos conhecimento na área, porque nós trabalhamos com estas ferramentas todos os dias e sentimos-nos que vamos ser experts nestas ferramentas. Portanto, porque até então não havia experts, não é? Portanto, se não havia estas ferramentas, pelo menos não disponíveis da maneira como elas estão neste momento. E por uma segunda razão também, que é, portanto, a Vogal não trabalha com startups à toa e a Oi também não trabalha com startups à toa. É porque eu um dia quero ser um startup founder, quero criar uma startup. Ainda sinto uma dificuldade, que é, portanto, eu vendo serviços, portanto, é o core business tanto da Vogal como da 8. E acho que ainda vai ser um desafio de como é que eu realmente me posso tornar um startup founder, porque são maneiras de pensar completamente diferentes. E essa foi a razão pela qual nós também decidimos criar a 8, para podermos ajudar clientes a implementar Generative AI nos seus produtos, torná-los mais inteligentes, mais eficientes também, mais automatizados. Eu só não percebo uma coisa: porque é que tiveste de criar outra empresa? Por uma questão de branding, ou seja, a Vogal é um startup branding studio e não tinha lógica a Vogal de repente começar a vender serviços de AI, né? Ok. E portanto criámos a 8 nessa E até porque deves ter perspectiva. pessoas envolvidas, diferentes pessoas nas diferentes empresas. Todas diferentes, são estruturas diferentes. A Vogal é uma empresa portuguesa, a 8 é uma empresa americana, portanto são estruturas diferentes. E acho que muito por uma questão de branding. Curiosamente, se vocês repararem, na maioria dos projetos em que eu trabalho, são novos portugueses. É a Vogal, é a 8, é Intuitivo, por acaso calhou, mas é Intuitivo. Temos agora um projeto que se chama Imortal também. Portanto, são tudo palavras portuguesas. Mortal? Imortal. Imortal. Sim. Imortal. Imortal. Com AI. Imortal. Com AI. Portanto, se estiveres interessado no final do episódio, mas criaste a 8 nos Estados Unidos? Sim, nós incorporamos uma LLC. Why? Why? Nós... Sim, start with why. Uma das pessoas que nos está a ajudar a montar a 8 é um americano. Nós já estamos a desenvolver alguns produtos dentro da 8. Tanto a 8 tanto presta serviços como também em estilo de ventures, tu também desenvolves os seus próprios produtos. E nós já temos alguns que estamos a lançar nos Estados Unidos também, precisamente. E sentimos que era a melhor opção por uma perspectiva de... Mas o que é que as empresas precisam da 8? Ou seja, o que é que as empresas, o que é que vocês procuram de ter impacto nas empresas, ou que tipo de produtos desenvolver? Não estão as startups a desenvolver ferramentas para que as empresas possam ir lá e usar essas ferramentas? Para que é preciso um intermediário? Certo, uma boa questão. Eu sinto que as próprias startups muitas vezes querem implementar AI só para poderem colocar no pitch deck que... Isso nem é preciso implementar para colocar, não é? Todas metem no pitch deck. Todas colocam. Pois. Como metiam um mas blockchain muitas há pouco depois nem tempo. sabem muito bem como aplicá-las, e nós temos alguns casos também cá em Portugal de startups que querem aplicar Generative AI. Algumas que até já são AI native, ou seja, já nasceram com AI, mas que precisam de ajuda, ou precisam de um conhecimento mais especializado. E nós ajudamos essas empresas, portanto, a integrar as soluções que existem nos seus produtos. Tu não achas que terias muito mais potencial se trabalhasses com negócios já instalados? Estás a dizer Mas já negócios mais maduros. tradicionais Mais ou maduros. corporates grandes? Sim, Mais maduros. Ok. Sejam grandes, sejam o que for. Média. Ou seja, não startups. sim. Nós na 8, na verdade, não trabalhamos só com startups, ok? Portanto, nós ainda não Mas tu alinhamos bem. disseste que o teu target são startups. Na Vogal são startups. É sempre complicado falar dos negócios. Na 8 acho que ainda estamos a descobrir um bocadinho como foi na Vogal. Acho que eventualmente nós vamos descobrir o nosso nicho. O que nós sentimos é o seguinte: as startups efetivamente não têm tanto capital, mas 100% estão completamente interessadas para implementarem aquela tecnologia, porque vai ser um brilharete se conseguirmos fazer aquilo depois que é pedido. E nas grandes empresas, ou pelo menos naquelas mais maduras, existe um bocadinho a aversão. Nós também ainda não somos uma empresa altamente estabelecida, portanto... Eu não acho que haja aversão, não concordo contigo. Okay. Eu acho é que os processos das empresas é que são muito lentos. E portanto, e a grande vantagem que tens nas startups é que a decisão é muito rápida, não é? Portanto, há mais fome de implementar logo as coisas rapidamente.
Nas empresas mais estabelecidas, já têm alguns anos, já estão no negócio, etc., têm processos mais complexos, portanto, e o timing de decisão é muito mais lento. Vais ter ciclos de venda, diremos assim, muito mais longos. Provavelmente podem até ser projetos mais desafiantes do ponto de vista do impacto que possam ter, não é? Exatamente. Imediato. Mas se calhar exige muito mais pachorra aturá-los. Não é Sim. isso também, eu concordo 100% contigo, mas eu acho que existe aqui uma mudança de paradigma com a inteligência artificial, que às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber só como é que a podem utilizar. Ou seja, nós vemos as pessoas, vão ao chat GPT, fazem perguntas, eu respondo, ok, a inteligência artificial ajuda-me a escrever e-mails. Certo. E mais. É um Não é? bom ponto. E depois as pessoas têm um negócio onde podiam aplicar a inteligência artificial em montes de sítios, mas é difícil de identificar quais é que são aqueles onde vai ter maior impacto. Sim. Pois, mas aí eles vão recorrer mais a consultoras que lhes digam o que é que... Tipo mas exatamente, curiosamente, um dos primeiros serviços que nós percebemos que nós podemos efetivamente fazer é ideação e problem discovery, ou seja, descobrir problemas que podem ser resolvidos dentro das empresas com inteligência artificial. Porque muitas vezes até esse é o ponto mais assente nas conversas que nós temos, que é, não é se nós somos capazes de desenvolver, não é se as condições estão reunidas, é sim o que é que nós vamos resolver, que essa é a resposta que é mais importante de responder. E então nós fazemos este processo também juntamente com as empresas, que é, ok, vamos parar aqui umas semanas, vamos tentar estudar o vosso negócio inside out, tentar perceber como é que vocês operam e de que forma é que nós podemos tornar o negócio mais eficiente, não é? Não lhes digas que nós vamos parar aqui umas semanas. Não vão gostar. Pois, depois também tem essa dificuldade, não é? Eu acho que também era um desafio que nós tínhamos aqui no Bitalk. Pensámos, como é que nós podemos aplicar a inteligência artificial, não é? O que parece que é esquisito, como é que o Bitalk pode aplicar a inteligência artificial? Tipo, uma das partida, hipóteses não é? seria substituir-nos aos dois e podíamos ir para a praia beber caipirinhas. Essa é uma hipótese tentei. fixe. Que aliás, já o desafio já está colocado, não é? Que é para a gente poder ir de férias e não se nota que a gente foi de férias. Exatamente. Continuamos aqui. Essa é uma. Mas outra é aquilo que nós fizemos. E o que é que nós fizemos? Portanto, criámos. Queres explicar tu? O que é que nós fizemos? Portanto, agarrámos em todos os episódios do Bitalk. Sim. Portanto, nós criamos uma versão da frigideira, uma versão digital da frigideira, ou uma versão AI da frigideira, que é basicamente um chatbot ou uma personagem que tem vida. É um contacto no WhatsApp. É um contacto no WhatsApp, portanto ela vai ter um número dedicado para as pessoas poderem mandar mensagem. Já agora as pessoas podem ir a frigideira.bitalk.pt e adicionar o contacto no WhatsApp. Exatamente. E no fundo a frigideira ela é treinada com todos os conteúdos do Bitalk, portanto desde o episódio 1 até este episódio e os que vêm daqui para a frente, e as pessoas podem falar com ela sobre tudo, sobre a vida, sobre negócios. Espera aí, já deixamos de ser um Bitalk, passamos a ser um Tritalk. Tritalk. Não, no fundo, porque ela não tem propriamente a sua opinião, não é? Portanto, ela fala das opiniões das coisas que nós falámos no Bitalk. Portanto, seja do que nós os dois dissemos, seja do que os convidados dizem. Mas acho que, acima de tudo, para mim, uma das coisas mais interessantes é nós já vamos em muitos episódios e vamos continuar a fazer episódios. Vamos ter cada vez mais. E nós, ao longo, sempre que lançamos um episódio novo, há novas pessoas que nos descobrem. Olha, o Bitalk não sabia. Fogo, este gajo já tem 200 episódios, qual é que eu vou ouvir? Exatamente. Aqui está um use case perfeito. Qual é que eu quero ouvir? O que é que queres ouvir? Queres ouvir falar sobre quê? Queres ouvir falar sobre negócios, sobre startups? Queres ouvir falar sobre insetos? Queres ouvir falar sobre cozinha, sobre alpinismo? Seja o que for, tu podes perguntar à frigideira e dizer assim, apetece-me ouvir sobre este tema. Exatamente. E ela diz, vai ouvir o episódio 132 ou o episódio 83. E não só no mental, não é? Pode dizer o momento em que se falou daquele tema, ou aí tu, se achares um momento interessante, até podes ver o episódio todo. Sim. Isso é natural, porque ela tem estado aqui desde o início. Tem estado a ouvir tudo. Não é? Nós só estamos a revelar o potencial dela. Portanto, estamos a ajudá-la em que ela desenvolva o seu potencial. Sim. E eu acho que muitas das vezes as pessoas também ouvem podcasts porque estão à procura de uma resposta para uma questão que elas têm. E isso já me aconteceu várias vezes, de ter a ideia que já tinha ouvido alguma coisa num podcast e depois tenho que andar a ver e eu tenho que ouvir 1 hora ou às vezes 2, 3. E eu acho que a inteligência artificial generativa, acoplada com outras técnicas, permite-nos isto, que é chegar à informação mais rápido.
Portanto, no fundo, um ChatGPT é isso que faz, não é? Portanto, ele é treinado numa base massiva de texto que nos permite depois fazer uma questão e ele dá-nos uma resposta rápida, não é? Portanto, eu sinto no meu dia a dia, portanto, eu já não vou tantas vezes ao Google procurar coisas, porque eu vou ao ChatGPT e pergunto, e eu acho que é uma forma mais fácil de chegar à informação. Eu acho que a frigideira é um excelente caso em que, se eu quiser perguntar alguma coisa sobre um tema específico, uma pergunta, o que for, eu consigo receber a resposta mais rápido, com base naquilo que, pronto, como o Tocha disse, daquilo que foi falado no podcast. E não só isso, portanto, existe uma panóplia de funcionalidades que nós até vamos adicionando ao longo do tempo, né? Portanto, o nosso objetivo é evoluir a frigideira, mas, por exemplo, uma das coisas que se fala muito, ou que as pessoas nos contactam muito, é que querem sugerir convidados, e portanto o nosso objetivo é que a frigideira é que gira isso. Portanto, Exatamente. queres sugerir um convidado, fala com a frigideira e diz: pá, olha, que esta pessoa devia vir, etc. Agora a frigideira é que manda. A frigideira é que vai que mandar. Epá, e depois outras coisas que nós nos vamos lembrar, não é? Portanto, também temos como objetivo falar um bocadinho sobre nós, ou sobre os projetos e sobre os parceiros que estão envolvidos com o Bitalk. Por exemplo, a 8 que nos ajudou a fazer a frigideira. Se alguém for perguntar à frigideira quem é o 8, a frigideira sabe quem é o 8. Se for perguntar quem é vogal, sabe quem é vogal. Se for perguntar o que é o Licipuei e o que é que o Licipuei faz, a frigideira sabe o que é que faz. E portanto o nosso objetivo é continuar a dar contexto, mas acima de tudo dar uma ferramenta às pessoas que nos ouvem e que querem saber coisas, pá, que tem ali alguém a quem podem perguntar. Sim, porque um tipo orientar-se, como tu disseste, e bem, em 200 episódios, tentar descobrir algo é um bocado. Não fazia outra coisa se tivesse que ouvir os podcasts todos. Certo. Olha, e como é que isto se faz? Ou seja, eu falei ainda há bocado, estava a dizer que as tecnologias existem, não é? E portanto qualquer pessoa pode ir lá usar. A verdade é que nós não estamos a criar aqui uma coisa assim tão simples que nós na equipa do Bitalk pensámos: epá, fazemos uma frigideira, como é que a gente faz isto? Vamos ao ChatGPT, criamos um GPT e está a andar. Não é bem assim, não é? Portanto, ainda estamos, se calhar, muito cedo na tecnologia da AI para termos ferramentas no-code para fazer tudo e mais alguma coisa. E pelo menos eu senti que para conseguirmos dar vida a esta ideia era necessário acoplar várias tecnologias e era necessário algum conhecimento específico. Exatamente. Não é? Exatamente. Portanto, Qual é que tu sentes que era o desafio aqui? Assim, o desafio efetivamente são as horas de podcast, são 16 mil horas de. Acho que era qualquer coisa à volta disso, 15 mil. 15 mil, pronto, são muitas horas de podcast. E na verdade nós, portanto, não é o primeiro que nós estamos a fazer vários, então sentimos que há aqui a oportunidade para nós desenvolvermos um produto, que é o tal produto que nós chamamos de Imortal. Não sei se vamos mudar de nome, mas para já é o Imortal, ou Immortal em inglês, que no fundo, se calhar posso dizer que é uma solução no-code, portanto não tens que programar nela, não é? Mas é uma solução que te permite criar estas experiências interativas, que nós chamamos de Digital Twins, ou seja, permite a qualquer pessoa na plataforma replicar-se ou replicar alguém através de conteúdos, seja eles vídeo, áudio, texto, documentos, whatever. E permite criar estas réplicas digitais para que nós do presente e as pessoas do futuro possam interagir com elas mesmas. Isto às vezes pode parecer assim uma coisa de saída do filme, mas eu acho que nós, efetivamente, ao dia de hoje, nós temos tecnologia para fazer uma coisa deste género, para imortalizar as pessoas para sempre. Eu acho que isso é um tema excelente. Vamos exatamente a esse tema na nossa versão extended. Mas antes disso, vamos à nossa frigideira. Já que falámos tanto dela, temos que falar da frigideira. Pá, eu acho que essa frigideira não está muito bem, pois não? Esta frigideira já está velhota? Não, é ela. Ela está excelente. Ok, o que é que tu trazes aí? Então, aqui temos a nova frigideira. Temos uma nova Não, temos a mesma frigideira com um upgrade. Um upgrade. Bom, na verdade isto é um upgrade um bocado beta, é um digamos MVP. assim, não é? Portanto, o que é isto, Paulo? É uma frigideira física, é a personificação daquilo que nós estamos a falar agora mesmo. Exatamente. Portanto, esta é literalmente a frigideira física, não é? Esta que vai estar a responder no WhatsApp. É esta que está a responder no WhatsApp. Portanto, ela tem o WhatsApp ali instalado dentro. Exatamente. Vai continuar-nos a ouvir. Ela está a nos ouvir, exatamente. Está a aprender. Portanto, como uma boa startup, não é? Isto é o nosso MVP da frigideira, malta. E qual é o nosso objetivo? O que é que nós gostávamos? Era de contar com vocês para nos ajudarem a fazer esta frigideira.
Portanto, temos aqui um MVP, como vocês veem, Dar ainda está um forma, bocado queres rough. dizer, dar-lhe forma. Dar-lhe uma forma, não é? Como Um é que nós... enquadramento qualquer. Exatamente. Como é que nós integramos aqui a frigideira no BeeTalk, sendo que ela é uma inteligência artificial, não é? Portanto, física, já não está simplesmente nos telemóveis, só no WhatsApp. Quando não estamos no BeeTalk, ela pode falar no WhatsApp, mas quando estamos no BeeTalk, ela vai estar aqui, vai estar a interagir connosco, vai estar a interagir com os convidados. Mas ela ainda não disse nada, pá. Frigideira, o que é que Estás se aí, passa? frigideira? Olá, Tocha. Olá também ao nosso caro convidado, Paulo, e claro ao nosso querido Zé. Querido Zé. Querido, não, olá, convidado Paulo, olá Tocha e o Zé que é o já querido, temos né? preferências, pai. Tá bem, olha, então, ó frigideira, o que é que tens para nós? Antes de mais, excelente programa. Vamos Vaga. então escolher os ingredientes para o nosso BeeTalk. Que ingredientes é que nós temos, frigideira? Já sabes a graxa. Já sabe, já sabe. Qual destes ingredientes preferes? O ovo, a batata, o arroz ou o bife? Qualquer, pá. Já viste? Nós antes tinhas que ir abrir a frigideira, verdade. escolher, mexer-te. Ela agora está nos ouvindo. Agora nem Isto nem estás aí precisas mexer no sentadinho cabelo. só à espera. Sim. Hã? Isto é Generative AI no seu mais Se puro esplendor. disser brócolis, não dá. Brócolis, ela vai ficar maluca. Eu acho que vou pelo bife. Excelente escolha, a mais suculenta do BeeTalk. Vamos então ao bife. Estou então a aquecer esta frigideira do conhecimento, cheia de sabedoria. Deem-me só mais uns segunditos e estará... Aqui vai. Opa! Paulo, quantos BeeTalks tiveste tu que ver para fazer o nosso rebranding? Quantos BeeTalks é que eu tive a ver? Bem, eu lembro-me que já acompanho o BeeTalk desde muito cedo. Acho que o primeiro foi com o. Pronto, agora não lembro do nome. Mas sei que é aquele tipo que trabalhava com sapatos, não é? Sim, foi o primeiro episódio, é o primeiro, Rafik. o Rafik. Isso Rafik mesmo. Eu Dandy. não estava a lembrar do nome. Odeias, andando. Assim, eu sou um acompanhante assíduo Epá, está aqui um cheirete a bife do... Tens que ligar agora do exaustor. do exaustor. Mas cheira bem o bife, está bem passado. Não lembro, eu acompanho muito, não ouvi todos. Isso foi há mais de 3 anos. Sim. E honestamente acho que, desculpem os outros podcasts, mas acho que é dos poucos assim, à base de negócios, com muitos temas diferentes. Acho que o primeiro episódio acho que é um bom exemplo, não é? Falar sobre sapatos. E acho que sem dúvida isso para mim, para a minha vida como empreendedor, acho que ajuda imenso, portanto, ouvir outras perspectivas. Falamos sobre sapatos, sobre amor. É verdade. Ok. É verdade. Sobre o amor. O O amor. grande amor Não me do lembro dessa Rafik. parte, assim. Muito bem. Olhem, Paulo, antes de mais, obrigado a vocês, a toda a equipa, Obrigado, nós. seja a equipa da Vogal e a equipa da 8, pelo rebranding que nós fizemos, conseguimos fazer aqui com a frigideira. Acho que está aqui cozinhado algo interessante. Ainda temos trabalho por fazer e, portanto, estamos a contar com vocês desse lado para nos ajudarem a fazer todo o trabalho de rebranding até ao fim da nossa frigideira, não é? E mesmo tenham mais ideias, é para partilhem, malta, já sabem, seja de convidados, seja de ideias para tudo o que nós falámos aqui. Espero que gostem de todas as alterações que nós fizemos e já sabem, nós estamos de volta no próximo episódio. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. E espero, entretanto, vão interagindo com a frigideira. Dano. Obrigado. Bom, e agora que já passou aqui a fumarada, estamos aqui mais à vontade, já não cheira a bife. Vamos lá voltar ao imortal. Eu acho que tem aqui alguma ligação engraçada entre nós estarmos a cozinhar aqui carne e estares a falar em imortal, não é? E portanto, essa tendência que existe agora, e fala-se muito disso, não é? De utilizar a inteligência artificial para, no fundo, prolongar pessoas que já não estão connosco. Mas até que ponto é que tu realmente estás a prolongar? É que deixa de ser a pessoa, não é? Como se tu parasses a pessoa no tempo. Sim, sim. Completamente. Nunca vai ser, para já, nunca vai ser a pessoa, não é? Portanto, nós não estamos efetivamente a mortalizar a pessoa. Nós estamos sim muito provavelmente a imortalizar da melhor maneira que conseguimos ao dia 2 e provavelmente vai ficar melhor ainda. Mortalizar aquilo que são as ideias, a personalidade, a voz e também vídeo. Portanto, é uma coisa que nós estamos a apostar um bocadinho, é se nós conseguimos realmente vídeo. Portanto, imagina eu pegar no meu telemóvel e consigo falar com o Tocha, mas eu consigo falar com o Tocha não ouço só a voz dele, mas como vejo mesmo a cara dele, as expressões da boca, portanto consigo ver o Tocha mesmo a falar para mim. E isso depois acoplado com a tecnologia que estamos a fazer, como da frigideira,
de realmente aprender com as tuas ideias, aprender com aquilo que tu disseste. Mas isto sempre com a possibilidade de tu controlares, ok? Então nós queremos sempre que tu controles. Nós queremos que tu tenhas a capacidade de controlar aquilo que é a memória do AI, que tu controles o que é o cérebro do AI. Que eu controlo enquanto estou vivo. Enquanto estejas vivo, exatamente. Pois, é que depois deixas de controlar, Depois seja o que deixas de for. controlar, sim. Para já. Mas também, exatamente, mas depois também, nessa fase, também o AI à partida não vai aprender mais, não é? Porque a menos que depois aprenda com aquilo que são as experiências que vai tendo com as pessoas que vão interagir com ele. Mas a ideia é que tu consigas controlar, se queres que. Será que tu queres que o teu AI esteja disponível para toda a gente? Será que queres que esteja disponível só para os teus filhos? Será que não queres que esteja disponível para ninguém e só queres ser tu a usar? Isso não é um bocado mórbido. Você está a pensar o bife e esta Sim. conversa está. Isso não é um bocado Eu mórbido. acho que é um tema delicado, mas a verdade é que existem na China, se não estou em erro, acho que até foste tu que me enviaste, existem pessoas a pagar milhares para criarem réplicas de parentes falecidos. Réplicas em que sentido? tipo de Réplicas com inteligência artificial de pessoas que já partiram. Eu por acaso eu tenho uma história muito pessoal. Portanto, a minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu realmente percebo que eu desde então eu não tenho forma de interagir com ela, ou seja, eu não tenho Mas forma também não quis interagir com ela. Mas será que não quero? Não, mas não ias interagir com ela. Ias interagir com uma fotografia, na prática, não é? Sim. No fundo, o que nós estamos a falar é. Sim, mas as pessoas gostam de fotografias. Certo, Uhum. certo. Mas lá está. Eu não sei se. Repara, do ponto de vista psicológico, não sei que efeito é que isso pode ter nas pessoas, Uhum. não é? Porque as pessoas muito facilmente vão confundir a realidade com aquilo que não é a Ok. realidade, não é? Sim, mas isso, em alguns casos, até podes dizer que pode ser altamente positivo. Em alguns casos pode ser terapêutico. Terapêutico, sim. Uhum. Ou seja, eu não sou psicólogo para me pronunciar, mas eu gostava de discutir isso com um psicólogo. Temos que convidar um psicólogo para discutir este assunto. Uhum. Porque de facto, lá está, é uma fotografia viva, não é? Uhum. Portanto, é um vídeo Sim. que te responde com eventualmente palavras e frases que seriam pronunciadas, poderiam ser atribuídas àquela pessoa, não é? Uhum. Mas que obviamente não é aquela pessoa, nunca Claro. será, não, Sim. parou no tempo, o sistema não tem aprendizagem, etc, etc. Ou seja, pode criar algumas pessoas algum tipo de constrangimentos ou de limitações do ponto de vista psicológico que nós Certo. não estamos a imaginar, não é? Sim. Não sei, e então? Eu Completamente. acho que é mais. Eu, por exemplo, eu aceito com muito mais interesse a criação de personagens Históricas. de AI. Personagens de AI mesmo. Ou seja, tipo uma frigideira. Tipo uma ferida. Tipo uma Sim. frigideira, mas que tenha personalidade Nós própria. não é? temos o Portanto, o que é SpongeBob. uma personalidade? É um processo de aprendizagem, não é? Sim. Aliás, quando nós tivermos seres sintéticos, Uhum. chamemos assim, não é? Seres sintéticos, eu estou convencido que vamos ter seres sintéticos, eles vão comunicar connosco e vamos, provavelmente aqui no Bitalk ainda devemos ter aqui um ser sintético com quem falar. É a próxima evolução da frigideira. Exatamente. Epá, esses seres vão ser diferentes uns dos outros, não é? Uhum. Porque vão acabar por ter experiências diferentes, vão se encontrar com pessoas diferentes, vão ter processos de aprendizagem diferentes, embora dificilmente terão um ADN diferente, mas porque não tem ADN, não é? Propriamente dito, a não ser que haja alguma base biológica, Uhum. também pode acontecer, não é? Portanto, colocar aqui- Eventualmente também vai acontecer. Exatamente. Portanto, ou seja, o que significa que nós vamos ter seres diferentes. Uhum. Portanto, e tu lidares com esses seres vai ser tão interessante como lidares com pessoas, não é? Uhum. Sim. Simplesmente eles vão ter acesso ao mesmo tipo de informação geral que todos têm, não é? Uhum. Nós também temos acesso a essa informação. Não temos provavelmente a capacidade de absorção da informação que eles terão. Estás a fazer seres sintéticos. Tu. Sim. Completamente. Se calhar não são seres, mas são sintéticos. São completamente sintéticos, não é? Não são seres, nem não são seres sintéticos. Sim, não são seres. Porque ainda não têm a capacidade. Não têm a capacidade De que tem agir, um de- AI que nós estamos a falar, não é? Sim, sim. Mas eu acho que outra forma de ver a coisa, porque eu normalmente dou este exemplo que é muito pessoal e acho que é uma boa forma de introduzir um bocadinho aquilo que é a nossa visão.
mas eu se calhar questionava que é quantas pessoas do passado é que nós não gostávamos de ter a possibilidade de interagir com. Curiosamente o Steve Jobs disse isto em 1985, que é tudo aquilo que ele queria era poder fazer uma questão a Aristóteles e receber uma resposta de volta, e que tudo aquilo que ele queria que nós um dia conseguíssemos encapsular num computador aquilo que é a essência e a worldview, ou seja, a visão do Aristóteles num computador. E é precisamente isto que nós estamos a fazer, que é permitir haver esta experiência de as pessoas do futuro interagirem com as pessoas do presente. Quem é que não gostava de fazer uma questão ao Aristóteles? Ou quem é que não gostava de fazer uma questão... Mas o que é que tu terias para pôr no computador do Aristóteles? Tudo o que ele escreveu, tudo o que ele disse. Aquilo que seria a essência dele, não é? E qual é que era a visão dele sobre o mundo naquela altura? Pronto, então a única coisa que tu poderás questioná-lo é sobre isso. Ou seja, nós não somos aquilo que escrevemos. Nós não somos muitas vezes nem aquilo que dizemos, não é? Certo. Portanto... Mas acaba por ser um bocadinho isso, fica na história, não é? Ou seja, porque é que nós lemos os livros? Porque é que nós... não é? Portanto, o livro é uma forma de preservar essa informação e é uma forma de eu absorver essa informação, não é? Sem ter Repara, mas um livro não revela a pessoa. Não, mas Revela porque é que algumas tu ideias achas da que é pessoa. preciso revelar a pessoa? O que tu queres, quando tu lês um livro do Aristóteles. Mas tu para isso não precisas de reproduzir o Aristóteles. Tu para isso vais à inteligência artificial e perguntas o que é que o Aristóteles pensava sobre isto ou sobre aquilo. Ele vai se basear nesses dados. Ok, Não fair é? enough. Portanto, ou seja, criares a personagem é muito mais complexo do que replicares as ideias dele, não é? Ou as ideias que ele Porque tu estás a pensar, escreveu. quando ele cria a personagem, tem que criar a personalidade, a forma como todos os pontos intrínsecos do que é um ser, não é? Mas pode ser simplesmente alguém com quem tu vais falar que sabes que é o Aristóteles e faz-lhe perguntas sobre o Exatamente. Aristóteles. Não é o Aristóteles. Ponto. Sim. Eu acho que a personalidade é só uma forma... Tem as ideias de Eu acho que a personalidade é só uma forma de personificar, não é? E de parecer com que seja o Aristóteles. fazer uma experiência mais imersiva. Sim, digamos ou seja, por exemplo, será que o ChatGPT, em teoria, ou não deveria ter acesso a conteúdos pagos ou a conteúdos que são privados, não é? E eu posso criar um Immortal com as minhas coisas privadas. Acho que o ChatGPT não vai saber. Provavelmente eu se calhar nem sou uma pessoa interessante que alguém vai querer Estás a falar dizer, com. no fundo, se calhar podias ter um diário, não é? Não queres que Um ninguém saiba esse diário, diário, sim, mas podes sim. enfiar esse diário e os pensamentos todos que tu tinhas e que registaste no Sim. diário numa inteligência artificial privada que tu vais partilhar Certo. só com os teus filhos ou com a tua família, etc. Né? Exatamente. Eu acho que aqui também outro. Portanto, eu diria que essa é a nossa visão, se calhar mais futurista também. Portanto, provavelmente não é uma coisa ao dia 2. Ao dia 2 o que nós vemos mais é por exemplo, eu já falei com o Tocha acha que não, mas portanto, as pessoas, portanto, quando têm um ídolo, ou quando vem alguém no YouTube, na televisão, o que for, e até gostam das ideias e seguem essa pessoa, muitas vezes não têm uma forma de interação, não é? Portanto, eu se quiser saber as ideias do Tocha sobre alguma coisa, mais uma vez, Perguntas à frigideira. ou perguntar à frigideira, mas isso tu não Ou perguntas ao Tocha, que é super fácil. Exatamente, mas isso obriga que eu te tenha que roubar o teu tempo e eu também tenho que ter tempo e alguma forma de conseguir falar contigo. Eu sei que tu és uma pessoa super disponível, mas Sim, eu não sou um bom exemplo. Mas percebes o problema que é, nós resolvemos o problema do tempo, que é, eu quero saber algo sobre alguém, assumindo que esse alguém, portanto, é uma pessoa ocupada ou o que for, e eu consigo receber essa resposta de volta sem roubar tempo à pessoa, nem sem eu perder o meu tempo a procurar na infinidade da internet. Tu não recebes a resposta da pessoa novamente. Sim. Esse é o meu problema. Tu recebes a resposta que Mais- eventualmente a pessoa o mais poderia próximo vir a possível. dar, Sim, não é? completamente. Com base em tudo que ela disse Sim. ou com base nas Sim, sim, coisas sim. que ela disse. Sim. Sim, aí fico mais do teu campo, porque, por exemplo, muitas das coisas que me contactam é para pedir uma opinião, por exemplo, sobre um pitch deck ou sobre um negócio ou sobre uma estratégia qualquer de empresa, e eu digo muitas vezes coisas semelhantes, mas às vezes aparece ali uma situação específica, não é? Que eu tenho um conhecimento específico para uma experiência Certo. que eu tive e eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse. Nunca disseste. Uma AI não conseguiria fazer isso. Sim. Ou pelo menos se o fizesse, e eu acho que eventualmente vai fazer,
não é as minhas ideias, é as ideias da AI. Sim, já, né? sim, completamente. Exatamente. Com base Isso é naquilo, um problema, a alucinação, não é? com base Sim. naquilo que eu pensava. Mas também cabe-nos a nós dar-te as ferramentas para corrigir Mas essas... espera aí. Mas Sim. essa questão mesmo que tu estavas a colocar, das pessoas poderem... Repara, mas aqui estamos a falar em termos de uma ferramenta, não é? Uhum. No fundo, a experiência da frigideira que as pessoas agora podem ter, não é? Demonstra as limitações que isso terá necessariamente. A frigideira não tem limitações. Ok, a frigideira não tem limitações. Por Agora isso é que é repara, uma frigideira, estás a ver? Por isso é que nós não fizemos uma AI, nós, ou Certo. etc. Fizemos uma AI de uma coisa que antes não falava e agora fala. que é a terceira, sim. Agora repara, Não falas assim da ela frigideira. está caladinha que nem um rato. Peço imensa desculpa pelo erro. Ainda estou na versão beta. Ainda está na versão beta. Ok, está bem. Vê lá se te alinhas rapidamente, está bem? O que é que eu queria dizer? Tu disseste é uma coisa que me deixa extremamente preocupado, que é aquela coisa de eventualmente a pessoa estar a fazer um diário para passar efetivamente o mais do seu, o mais possível dos seus pensamentos e da sua vivência para a inteligência artificial, para poder treiná-la, para que isso seja o mais aproximado possível daquilo que será o ser depois dele deixar de existir. Não, eu acho que o que tu vais dizer é muito interessante, não te esqueças, mas não era esse o ponto. O ponto é que tu já tinhas um diário e como a informação é privada, tu não queres meter num local público. E aqui podes usar uma coisa privada para os teus dados ficarem fechados. Mas o teu ponto que vais buscar é outro. O foco é diferente. Certo. O teu ponto que vais buscar acho que é outro. Que é uma coisa é o que tu escreves no teu diário, outra coisa é o que tu pensas, né? Não é, nem sequer é isso que eu vou dizer. Isso é verdade, o que estás a dizer, mas não era isso que eu pretendia dizer. O que eu pretendia dizer é, nós vimos, por exemplo, com a questão das redes sociais, o que é que isso levou, ou o que é que aconteceu. Portanto, a rede social foi feita, ou foi pensada, ou se nós estivéssemos a discutir isto antes das redes sociais existirem, nós iríamos dizer que é fantástico porque as pessoas vão poder comunicar umas com as outras, vão poder partilhar ideias, vão poder não sei quê, não sei quantos. E o que nós verificámos é que o maior fenómeno das redes sociais foi a exibição de coisas que aquilo que as pessoas não são. Ok. Portanto, e sem dúvida há um efeito pernicioso que nós conhecemos, não é? Em termos da utilização de redes sociais. Portanto, ou seja, quer em termos da dependência, o foco e o tempo que as pessoas dedicam às redes sociais, quer do ponto de vista das mensagens que fazem passar, que muitas vezes não corresponde à sua vida real, ou àquilo que pensam. É o que acham que vai ter mais impacto, ou o que acham que vai criar, vai potenciar de outra forma a sua imagem. Agora imaginem que temos as pessoas começam a ter como objetivo perpetuar o seu eu em termos digitais. Portanto, ou seja, Vão criar um eu falso, não é? É isso que estás a dizer. Ok. Essa é uma delas. A outra é o foco da pessoa no dia a dia estar preocupado com o seu pós. O que é que vai ser após? Ou seja, eu acho que isso tem efeitos, pode ter efeitos muito nocivos. Ok. Mas aí entra a questão, mas tu não deve. Já hoje em dia tu tens essa pegada digital, não é? Certo, mas aí vais passar a ter uma ou seja, tu vais viver o dia a dia a pensar na tua pós-morte, não é? Que sem dúvida é excelente as pessoas pensarem naquilo que é inevitável, não é? Mas outra coisa é prepararem um ego, um super ego seu após esse momento. Ou seja, não estão tão preocupadas em o que é que deixam em vida, qual é o seu propósito, mas provavelmente passam a ter um propósito, não o seu propósito em vida, mas o seu propósito pós-morte. Certo. Sim, isso é interessante. É interessante. Isso é muito interessante. Isso é muito discutível. Sim. Sem dúvida. Nunca tínhamos pensado nisso, mas vamos... Pode ser uma funcionalidade. Exato. Mas é muito engraçado o que o José disse, porque efetivamente deixa de ser uma fonte verdadeira, não é? De informação. Ou pelo menos vai ser super biased. A pessoa está-se a anular em vida por causa de uma treta que vai acontecer depois, não é? Sim. Porque uma das nossas perspectivas é que, se calhar vou dar um mau exemplo, espero que ninguém me cancele, mas que é, será que nós, ó Deus, não gostávamos de falar com o Hitler e perceber realmente... Eu não gostava de falar com o Hitler.
Mas será que nós não gostamos de perceber o porquê e perceber as ideias por trás? Porque nós vivemos a nossa realidade hoje, não é? Nós não vivemos a realidade das outras pessoas. E a nossa teoria era esta: era que se realmente nós tivéssemos uma forma, de alguma forma, interagir com estas pessoas do passado, nós podemos aprender com isso, porque é uma forma de preservar esta informação e nós próprios recolhermos essa informação. Mas é muito interessante o que estás a dizer, efetivamente, que é: será que vai ser bem assim? Será que as pessoas não vão influenciar aquilo que são as ideias para que depois Eu acho pareça que uma são coisa? fases diferentes, Paulo, não é? Quando tu vais buscar uma personagem histórica, tu vais buscar dados históricos, não é? Mas ela não viveu a Sim. pensar naquilo. Mas assumindo que. Assumindo para a frente, não é? Exatamente, assumindo para a frente. Exatamente. Assumindo, Felizmente nunca vais falar com o Hitler. exatamente. Felizmente para Mas- ti, para a tua psique. Mas depois, se fores analisar as coisas realmente, por exemplo, em termos de. Se tu democratizares isto e todas as pessoas começarem a viver para criarem o seu eu futuro, né? Vais acabar com o mesmo que tens nas redes sociais, que é, pá, tens algumas contas que são seguidas e que têm muitas pessoas a segui-las e a ouvi-las, pá, e depois tens uma long tail, uma data de contas que, pá, que ninguém quer saber. Certo, é verdade. E portanto vais ter uma data de Mas alter egos, etc. que mas vais não... criar milhões frustrados com a vida porque passam o dia a dia a pensar na sua pós-morte. Mas, Ou seja, o seu propósito muda. Isso é horrível. mas porquê que é mau? Porquê é que é mau? Sim. Tu estás a dizer é que pelo menos estás a dar uma utilidade às pessoas. Não, Estás é, a ser cínico. género, não, o que eu vejo aí que tu estás a dizer é: tens uma responsabilização sobre os atos que estás a fazer. Género, se calhar não vais agarrar numa garrafa de plástico e atirá-la para o chão, quando sabes que é AI, e depois vai dizer: não, tu achas que gostava de andar na rua e atirar garrafas de plástico para o chão. Mas como é que vai saber isso? Só se tu lhe disseres. Estou só a dar um exemplo. Eventualmente. Que seja uma questão digital. Pá, vai fazer hate comments em tudo o que é Por exemplo. publicações de não sei quem, né? E se calhar vais pensar mais nas consequências dos teus atos. Eu não acho que o ser humano seja tão inteligente. Então não se vai preocupar com o que vai deixar. Percebes? Então não se vai preocupar Mas com o que vai deixar. engraçado era nós pormos a inteligência artificial dele mesmo a corrigi-lo. Mas depois tem um problema, não é? Que quem é que define o que é que está certo? Yeah. Ou seja, a consciência não é suficiente. Precisamos de um ser inteligente. Consciência digital. É isso? Sim. Não, porque nós, como humanos, devido à forma como nós funcionamos e como funciona o nosso cérebro, temos muita limitação de acesso à informação. Né? Portanto, nós somos muito seletivos na informação a que temos acesso quando estamos a tomar uma determinada decisão. As nossas decisões tornam-se melhores quando nós começamos a introduzir a parte da intuição. E a intuição não é que quando nós discutimos, por exemplo, o investimento numa startup, na fase em que nós investimos é muito cedo, e há ali uma parte muito forte de intuição. Essa intuição tem a ver com experiência, mas nós não temos necessariamente acesso aos dados todos da nossa experiência. Os dados que nós tivemos no passado e a nossa experiência é que moldou a nossa intuição, e naquele momento a gente faz uma decisão num segundo. Eu acho que o que a inteligência artificial pode trazer é essa outra parte que nós não temos e dar num contrabalanço nesse lado. Não vais querer fazer isso. Eu vou. Não, porque as nossas decisões são feitas, e disseste muito bem, são tomadas emocionalmente, não só racionalmente. Mas Nós depois utilizamos o raciocínio para justificar as decisões que já tomamos. se nós tivermos alguém se eu tivesse O que tu vais é justificar ainda melhor as tuas decisões. Não, porque se eu tiver o Tocha AI ao meu lado, ele vai-me dar determinados dados e vai-me dar contextos e dados passados e coisas até que eu não sabia, que eu vou pensar também, e isso vai ter influência na minha decisão intuitiva. Ele vai dar mais argumentos para a tua decisão já tomada. Não, porque depende de como é que ele está parametrizado. Ele não está parametrizado para isso. Não, ele vai te dar argumentos porque tu é que vais decidir, não vai ser ele. Sim, Ele não óbvio, vai sou decidir nada. sempre eu que vou decidir. Tu vais decidir, ele vai te dar mais elementos para tu justificares a tua decisão e argumentar melhor a tua decisão. Não concordo com isso. Se isso fosse assim, nós não precisávamos de consultar informação. Nós fazemos, por exemplo, quando se toma decisões de investir em empresas, vão-se fazer estudos de mercado e perceber qual o tamanho do mercado, e quais são os competidores que existem, como é que as empresas estão lá, etc. Né? Se tu tiveres uma visão desses dados mais rápida e com melhor acesso, tu vais conseguir tomar decisões intuitivas um bocadinho diferentes. Eu acho que ele vai introduzir mais variação de opinião. Ou seja, porque não és só tu que vais ter acesso a esses dados, eu também vou ter esses dados. Não, aos meus não vais. Não, eu vou ter acesso aos mesmos dados que tu. Os dados base, mas os meus não vais. A da tua experiência, não. Nem do meu diário.
do teu Immortal. diário. Não, Ok. mas repara, todos nós somos diferentes, não é? E todos nós temos experiências diferentes. Tu Portanto, as estás nossas AIs pessoais vão ser todas diferentes, independentemente de se partirem da mesma base, de serem do mesmo modelo base. Então já estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de um assistente pessoal de ti mesmo, Por que és exemplo. tu. Ou seja, é quase um consultor que te vai dar mais Que pode ser a informação. mesma coisa que nós estamos a falar, que é esta AI não sei- imortal. Eu não sei não é? se tu vais precisar disso, ou se não vais ter ligação direta logo com acesso a essa informação. Mas essa informação tem que ser acedida com base em mim. Né? Como é que tu vês isto, Paulo? Portanto, existem duas correntes no AI. Existe a corrente do há uma AI que vai dominar isto tudo, que é o AGI, e que toda a gente fala com esse AI, é o Skynet, não necessariamente na parte negativa, mas é o, digamos, o Google. Portanto, há uma AI, há o ChatGPT, sabe tudo. Exatamente. Qualquer questão que tu tenhas, seja qual for o tema, tu vais falar com o ChatGPT e ele sabe. Esta é uma visão que existe no mercado. A outra visão que existe é, não, vai haver múltiplos agentes, muitas AIs diferentes, tu vais ter a tua própria, ela vai comunicar com outras AIs que vão ser especialistas em cada uma nas suas áreas. Certo. Eu diria a segunda. Consigo imaginar um cenário na primeira. Não sei se. Mas o capitalismo não parece puxar para a primeira, ou seja, nós temos sempre aquela do winner takes it all, não é? Sim. A maior empresa, a Amazon ou o Google, é o que tem mais dados, toda a gente usa o Google. Sim. Então a AI que tiver mais dados, toda a gente vai usar aquela AI. Sim. E eu espero que seja a primeira, se for para tornar o mundo mais acessível, se nos permitir realmente viver e se nós conseguimos alinhar os incentivos com o AGI. Acho que sim, acho que vejo um mundo desse género. Mas eu diria que nós estamos provavelmente mais próximos do segundo cenário que tu disseste, porque simplesmente acho que são tantas empresas neste momento que já estão a adotar coisas, já estão a desenvolver. A mim parece-me difícil haver um cenário tão próximo de haver um AGI que agora vai controlar tudo e toda a gente vai migrar para aquilo. Parece-me impossível até nesta fase, para ser honesto. E eu até disse isto há um tempo, que é, eu acredito que as APIs, né, vão ser não sei se seria a next big thing, mas acho que vai ser uma coisa que as empresas vão estar muito interessadas em desenvolver para as suas empresas. Porquê? Porque é a forma neste momento que, e por exemplo, uma OpenAI, por exemplo, e uma Anthropic e outras, estão a preparar os seus modelos para poder interagir com APIs, certo? Não, que é para eles poderem usar ferramentas que são outside e para que realmente as ferramentas ganhem inteligência. O que é que significa? Significa que quando eu vou ao OpenAI, ao ChatGPT, e até lhe dou um URL, o URL se calhar não é o melhor exemplo, mas quando eu lhe dou o URL de um website e ela me responde com base no conteúdo que está nesse website, no fundo o que ela está a fazer é, ela está efetivamente a fazer um scraping dos conteúdos que estão naquele site. E portanto isso pode ser feito através de uma API. Outro exemplo é, nós podemos programar, por exemplo, um chat GPT para ela usar uma API, vou dar um exemplo muito básico, para ver a meteorologia. E eu pergunto, olha, qual é que é a meteorologia para amanhã? Para chamar o Uber. Para chamar o Uber. E portanto, eu acho que as APIs podem vir a ser ou seja, muito requisitadas daqui para a frente, porque se de repente eu posso ter o meu negócio no teu telemóvel, quando a Apple lançar, eu sei que estão agora no lançamento, mas quando a Apple lançar o seu ChatGPT local e tu puderes, e se tu conseguires encomendar um Uber no teu telemóvel através do ChatGPT deles, isso vai funcionar através de uma API, né? Portanto, o AI deles só vai ganhar inteligência se tiver uma forma de ação, e essa ação vai ser através da API. Realmente dar poderes à Siri, Dar poderes à Siri, mas não ir mandar os dados para o que ela OpenAI. já tem, não é? Exatamente. Não. Epá, eu olho para isso um bocadinho diferente. Eu acho que a questão de APIs não APIs é uma questão técnica, não é? Aquilo que me preocupa em termos da inteligência artificial não é que ela venha a dominar o mundo. Porque ela vai. Acho que isso não vai Também acontecer. depende da maneira como nós vemos dominar o mundo, não é? Exato. Por exemplo, a mim preocupa-me fazemos uma quando tu coisa dizes mais, que preferes a primeira opção, porque aí estamos todos alinhados. Eu acho que esse é o maior perigo que nós corremos. O que nós corremos de termos a primeira opção e não a segunda. Sim, eu acho que o maior perigo que a humanidade corre é a opinião única. Sim. Ou seja, o grande perigo é de passarmos a ter um domínio
de opinião única, em que o que está correto é aquilo que alguém decidiu que está correto. Ainda por cima, esse que decide não é sequer um ser humano, é um ser físico. Certo. Mas se fosse um ser humano era igual, também não gostaríamos. Portanto, e acho que o que nós devemos defender em termos de AI, de implementação de AI, é a maior diversidade possível de seres sintéticos, a maior diversidade possível de pensamento, a maior diversidade possível de interações, para que isso não aconteça. E para dar poder de escolha também, se calhar, não é? Para as pessoas poderem escolher. Atenção, porque vai haver sempre uma tentativa de dominar. Sempre vai haver tentativa de dominar o mundo. Mas só um contra-argumento ou adicionar a essa discussão, que é, uma coisa é a opinião, outra coisa é o acesso aos dados. Estás a ver? E se tu vais a qualquer AI agora e tu dizes assim, agora tu vais atuar desta forma, e ele vai dar as opiniões de acordo com isso. Nós já vimos que isso não é assim. Nós já vimos que há manipulação, inclusive, do chat GPT. Mas é a nível dos dados, percebes? É aí que eu estava a chegar. Mas vão ser manipulados. Ou seja, se tu queres manipular a opinião, se tu queres fazer passar uma opinião, vão manipular os dados, vão falsificar os dados. Não é um contra-argumento, é só para as pessoas perceberem que há uma grande diferença entre a forma como uma AI se comporta, pelo menos hoje, as LLMs que nós temos. Tu podes chegar lá e dizer assim, agora atua como a frigideira do Bitalk e fala assim. E ele vai falar assim e vai dar as opiniões assim. Outra coisa é os dados, não é? E a forma como ele acede aos dados. E se nós queremos ter, no fundo, um Google. Porque o que nós temos hoje em dia, no search, né, na pesquisa, é o primeiro mundo. É um Google que tem todo o conhecimento. Não tem conhecimento. Tá bem, que tem todos os dados, tem 90% de todo o tráfego, e quando tu vais pesquisar uma florista no campo pequeno, o primeiro que aparecer lá é o gajo que vai ter mais cliques. E o Google controla isso. Tem 90% de todo o tráfego. De search, de pesquisa. De 100% do tráfego. Ou seja, falta o resto que não... Mas as fontes... Falta o resto que não... Certo, então, quem vai pesquisar, né? Vais pesquisar uma florista no campo pequeno. O Google é que decide quem é que é a florista que vai ter mais negócio. Vai mostrar, sim. Porque quem aparecer em primeiro vai ter não sei quantas percentagens mais de cliques, e quem aparece na segunda página do search do Google a gente sabe nem sequer existe. Sim, mas a verdade é que tu tens floristas para escolher, e tu podes chegar a uma situação em que não tens floristas para escolher. Sim, mas percebes que o Google neste momento é o nosso primeiro mundo, e o que tu estás a dizer é que não queres um Google no AI. Eu não quero um Google. Também não haverá cenários em que será que eu preciso escolher? Será que eu só não quero a minha necessidade resolvida? Ou seja... Por isso posso ser uma batata. Mas estás a escolher a partir do momento em que começas a interagir com algum sítio, estás a escolher, não é? Onde é que vais interagir? Se tu queres tiras o teu iPhone, é Apple. Pois, não é? Se tiras o teu computador Surface, ou sei lá, é da Microsoft, não é? É que nós corremos o risco de nos tornarmos batatas, que é ter a necessidade resolvida. Alimentados, não é? Necessidades básicas. Quer dizer, é pilhas, não é? Como no Matrix. Exatamente, olha, por exemplo. Portanto, nós não queremos ser batatas, nós queremos ser seres ativos, pensantes, que fazem merda quando tem que fazer, que fazem coisas extraordinárias quando tem que fazer. Será que o AGI, e depois eu já faço a minha pergunta, que é, será que o AGI também não nos vai dar essa oportunidade de acho que é o Agostinho Silva que fala sobre... Vai fingir que tu vives. Sim, vai por aí, só para bateres com a cabeça na parede. Não, mas eu acho que o Agostinho da Silva fala muito sobre isto, que é o escravo versus o poeta da vida, não é? Ele diz que nós devemos ser, ou tentar cada vez mais ser os poetas da vida e não sermos escravos da vida. Mas como é que tu vais ser poeta da vida se tiveres toda a opinião dominada ou condicionada? O que é que isso significa? Mas a minha questão é, ou seja, o que eu quero dizer é, será que nós não queremos tornar as coisas, por exemplo, no caso da florista, não é? Portanto, eu perfeitamente escolher uma florista, tem que haver floristas ativas, ou seja, pessoas que estão lá a trabalhar, têm estabelecimentos, ou seja, há toda uma cadeia de coisas, não é? E, pronto, se calhar estou a dar aqui um exemplo muito físico, mas a minha necessidade é ir buscar um ramo de flores. Não necessariamente as pessoas têm que estar por trás daquele balcão a preparar o ramo de flores. Portanto, eu preciso que a minha necessidade seja resolvida para aquilo que é o meu propósito. E será que essa componente de trabalho, que acho que é a simbologia, acho que é da escravatura, não é? A escravatura da vida, quando nós estamos a trabalhar, será que é assim tão importante? Ou seja, será que nós não podemos passar mais tempo a ser poetas da vida? Pessoas... Mas tu queres o ramo de flores para quê? Isso por acaso é um tema engraçado. Para dares à tua namorada.
Por exemplo. Achas que a tua namorada vai dar valor quando tu pedes um ramo de flores e ele aparece nas mãos? Ou ela dá valor que tu tiveste esse pensamento, tiveste essa preocupação, foste a um sítio, procuraste as flores, escolheste, foste uma florista, escolheste as flores, deste a esse trabalho. O que ela dá valor é essa tua ação. Sim. A partir do momento que tu tens um ramo de flores e lhe ofereces, manda vir, entrega-lhe. Se calhar não é o melhor exemplo. Não é? Sim, Chama o exemplo não era o entrega-lhe. Foi melhor. Mas deixa-me abordar de outra forma, se calhar. Nós já falámos disso aqui no Bitalk. A nossa percepção como humanos era que quando nós inventássemos a inteligência artificial e tivéssemos robôs e etc., eles vinham resolver os nossos problemas. As coisas que nós não gostamos de fazer. Exatamente. Iam lavar a roupa e lavar os pratos. E nós acabámos por ter inteligência, que é para nós podermos fazer o quê? Escrever poesia. Acabámos a ter inteligência artificial que escreve poesia e nós continuamos a lavar a roupa e lavar os pratos. Mas eu, mas eu acho que provavelmente o copywriting é sempre um dos melhores use cases para Generative AI. Mas quais são os melhores use cases, Paulo? É escrever, criatividade, né? Copy e tudo o que envolve à volta disso, fazer imagens, fazer música, agora fazer vídeo. Mas será que são esses os verdadeiros use cases? Ou seja, por exemplo, numa empresa, pronto, se calhar copywriting dá jeito porque eles têm departamento de marketing, whatever. Mas o verdadeiro use case dentro de uma empresa é quando tu usas Generative AI para, por exemplo, fazer uma interpretação de um ticket de suporte, perceber o que é que se passou naquele cenário do cliente que não está satisfeito, para que departamento é que aquilo tem que seguir, será que o próprio Generative AI consegue resolver aquele problema? E se conseguir, fixe. Ou seja, a tecnologia é a mesma. Provavelmente ela ficou viral por causa da criatividade. Agora, não sei se vai ser esse o grande use case. Provavelmente vai ser muito mais realmente a aplicabilidade naquilo que são as operações e, digamos, nas estruturas gerais de Ok, então de uma deixa-me dar-te empresa. outro exemplo. Escrever código, né? A inteligência a Generative AI consegue escrever código. Diz assim: olha, faz-me um código para um site que faça isto, ou um hook, ou uma API que faça isto, isto e aquilo. E ela escreve. Sim. Né? Portanto, todo o processo de escrever o código até ao momento do Generative AI era uma arte. Isto é programador, não, isto é preciso saber as linhas de código Era uma arte muito trial and error. Ou e muito seja, trial and error, tentar e fazer, etc. E agora com o Generative AI tu literalmente consegues aumentar drasticamente a tua performance num trabalho que já é altamente bem pago. Então agora, eu para fazer uma ferramenta tecnológica que antes precisava de 10 developers, agora preciso de 1 ou 2. Só que esses 10 developers já recebiam uma pipa de massa, eram os mais bem pagos, os engenheiros são os mais bem pagos, dos mais bem pagos na nossa economia. E agora estamos a dizer que é preciso menos para fazê-los. Né? A frigideira foi feita com a frigideira AI foi feita com AI. Ou seja, e eu não vejo isso. Eu já fui developer, já não sou, mas eu não vejo isso com as pessoas com quem trabalho. Eu não os vejo insatisfeitos. Portanto, pelo contrário, eles conseguem desenvolver coisas ainda mais rápido. E eu acho que isso é um excelente contributo para aquilo que é, ou para aquilo que vai ser o nosso desenvolvimento enquanto. Até é bom que eles desenvolvam mais rápido porque alguém tem que ir para casa a lavar a roupa e os pratos. Por exemplo. E não é AI. Ou para simplesmente terem mais tempo para a sua Para vida. lavar a roupa e os pratos. Ou para os filhos, ou para Não, mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, nós fomos logo para as cenas mais altamente criativas e daquelas onde nós pensávamos que o ser humano é que conseguia fazer. E continuamos a ter malta na caixa dos supermercados a fazer pip. Eu acho que esse é outro bom exemplo, não é? Acho que não há, com todo o respeito, e as pessoas precisam ganhar dinheiro, portanto, mas não acho que não há trabalho mais monótono, se calhar há, mas não há trabalho mais monótono do que este. Claro que, e acho que é o argumento normalmente, que é a experiência. Portanto, Qual experiência? Não é a experiência, é a relação da pessoa, de o bom dia, boa tarde. Mas a verdade é que o meu argumento é: se esse for o problema, então nós temos que criar mais formas de interação com pessoas e não manter as pessoas dentro das caixas eu de já ouvi supermercado. essa da experiência uma vez numa Mas percebes o discussão, que eu quero dizer, não é? numa discussão sobre portagens.
É das portagens também muito boa. Que era, meter via verde e meter portagens automáticas, isso é uma parvoíce. Eu gosto de ir à portagem e a pessoa dizer-me bom dia e boa tarde. Certo. Pois, porque estás a passar lá de carro. Experimenta lá tu ficar ali 8 horas no pórtico a receber os cartões e a dar dizer bom bilheteira. dia, boa tarde. E dizer bom dia, boa tarde. Durante 2 anos da tua vida. E depois vais dizer se gostas disso. Epá. Eu acho que nós vamos ter aí um grande desafio social. Porque a mudança está a ser feita muito rapidamente e vai resolver essas questões que tu estavas a dizer em termos de suporte, etc, etc. Portanto, e acho que se nós vivêssemos num mundo ocidental, ponto, as coisas até com algum esforço conseguiam-se resolver. Porque estamos a ver uma tendência de redução populacional, não é? Nos países ditos mais desenvolvidos. Há um fenómeno de redução populacional, ou pelo menos uma redução de população ativa, não é? População nativa ativa, chamemos assim. Ok. Não há redução de população ativa porque há imigração em massa, Certo. não é? Portanto, podemos dizer todas as necessidades que vai havendo e que vão sendo desenvolvidas do ponto de vista económico podem ser preenchidas, muitas dessas necessidades, com AI, não é? Portanto, logo, utilizar as pessoas para trabalhos que exigem que a AI não consegue resolver, basicamente isso. Porque haverá uma tendência de pôr tudo em AI o que for possível pôr, Claro. porque é muito mais barato Sim. do que estar a pagar pessoas, não é? E isso leva-nos a um problema que é, e o que é que fazem os outros? O que é que as outras pessoas vão fazer? Coisas fixe. Viver? Ok, podes explicar isso, tentar explicar isso em África ou no Sudeste Asiático ou na América Sim. Latina e dizer, olha, vocês vão viver, não vão ter trabalho. Mas acho que vão podemos viver. concordar que num cenário desses, provavelmente a vida em África vai melhorar bastante, não é? Não sei. Porque se as coisas vão ficar mais baratas, mais Quais coisas mais acessíveis, baratas? com AI, não é? Se as Se coisas... as pessoas ganham $1 por dia, Sim, mas acho vão que... ter mais sim. acesso a mais coisas, é isso que queres dizer. Ehm, Ou seja, nós temos um problema grave do ponto de vista de equilíbrio para resolver, ou desequilíbrio. E diria também que é um problema inevitável já agora. certo. Sim, é um problema inevitável. A solução para o problema não é para tudo, não vai parar. Mas a questão é que tem que ser discutido, Então não é é? simples. Tem que Sim, haver tem que ser soluções. discutido. Sim. Porque Mas se não houver soluções, Certo. o conflito vai ser muito grave. Também, não é? Bom, e cá estaremos nós para discutir esses temas e para atuar no mercado e para ajudarmos as empresas e os empreendedores e as pessoas a lidarem com estes assuntos e espero e com muita segurança que o vamos conseguir fazer e ajudar a crescer o ecossistema e ajudar a crescer Portugal Vamos e a ser humanidade. otimistas, não é? Sou sempre otimista. Olha, Paulo, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Malta, não se esqueçam do nosso challenge. Vão ver a nossa frigideira, vão ver o nosso novo site. Mandem-nos os vossos comentários sobre o nosso novo branding, o novo posicionamento, as novas coisas que andamos a fazer. Ainda temos mais surpresas na cartola, mas isso fica mais para a frente, Pois. não é? Mais para a frente iremos revelar mais umas surpresas e voltamos no próximo episódio. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, aos Paulo. dois. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Sério.